Olá, seja muito bem-vinda à jornada dos 120 dias de Quilting Fácil. Eu sou a Bia Abdala e sou especialista em tornar o quilting fácil. E durante os próximos 120 dias eu vou mostrar como isso é possível. Como é possível qualquer pessoa fazer lindos quiltings com qualquer máquina de costura, sem precisar de réguas, de pezinhos de quilting livre ou qualquer outro tipo de acessório. Você alguma vez imaginou que era possível fazer quiltings como este daqui, usando pé de máquina de costura reta? Aposto como não. Mas durante essa jornada você vai ver como isso é possível, como a gente consegue fazer lindos quiltings costurando. Afinal, a nossa máquina de costura, ela foi projetada e programada para fazer costuras e não para fazer o quilting. Talvez seja exatamente por isso que você não conseguiu fazer um quilting de forma fácil até hoje. E os teus quiltings não estavam ficando com o resultado esperado. Mas não se preocupe, porque eu vou te ajudar com tudo isso. E em muito pouco tempo você vai poder fazer o quilting que a sua mente desejar. Qualquer coisa que a sua mente desejar, você será capaz de quiltar com a técnica de straight quilting. Mesmo que você seja iniciante na arte de costurar, mesmo que você nunca tenha feito um patchwork antes, até mesmo para você que está começando do zero. Sim, esse sonho é possível sim. Antes mesmo de aprender a costurar com perfeição e aprender todas as técnicas de patchwork, é possível aprender a fazer um lindo quilting com a técnica de straight quilting. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas sim, isso é possível. E aconteceu com centenas de artesãs. Mulheres como eu, como você, mães, donas de casas, mulheres que trabalham fora, mulheres aposentadas. Elas conseguiram. Mulheres que nunca tinham feito um quilting antes ou que já tinham tentado quiltar da maneira tradicional sem obter resultados. Veja como elas estão agora. Eu sou Lúcia, moro em Vitória, no Espírito Santo, e eu quero mostrar para vocês o trabalho que eu fiz. Eu me animei tanto, fiz a almofada desse trabalho. Gratidão, Bia, muita gratidão. Eu sou Leninha, de Brumadinho, Minas Gerais. Estou louca com o patchwork, com o artesanato do quilt, e eu não sabia fazer. Aqui tem um trabalho já pronto, concluído. Eu sou Nancy, de Araraquara, interior de São Paulo. Vi as coisas lindíssimas que a Bia fazia e resolvi também me desafiar. Fiz um lindo caminho de mesa. Eu adorei o resultado. Eu mesma tinha tentado fazer o quilting livre diversas vezes e era sempre um fracasso. Mas olha os quiltings que eu faço hoje em dia. E eu faço tudo isso com a minha máquina de costura, sem precisar trocar o pezinho de máquina, usando o próprio pezinho de máquina que eu já estou habituada a usar, o pé de costura reta. Mas o fato de eu estar usando o pé de costura reta não me impede de fazer quiltings super elaborados, usando todos os elementos que eu quiser colocar. Ou seja, hoje em dia, eu provei e provo para todo mundo que eu sou capaz e que todo mundo que quiser é capaz de fazer lindos quiltings usando o pé de máquina de costura reta, com o avesso perfeito dos dois lados, não fica nada embolado. O straight quilting não me limita em nada. Tudo que minha mente imaginar, eu consigo quiltar. Agora, sabe por que eu sou tão apaixonada pelo quilting? Porque o quilting é uma arte que está crescendo dia a dia. A procura pelo quilting é imensa, mas a entrega é pouca. Porque existem poucas artesãs que sabem de fato fazer um quilting bonito. E existem pouquíssimas professoras ensinando o quilting. E o quilting de forma fácil, somente eu ensino. Então são pouquíssimas pessoas fazendo quilting, colocando esse diferencial nas suas peças. E as pessoas que fazem peças com quilting e com um quilting fácil, com um quilting bonito, com um quilting simétrico, elas se destacam. Todas essas mulheres que eu mostrei aqui no vídeo, elas conseguiram chegar a este resultado porque elas seguiram um método. Elas conseguiram aprender sem precisar sair de casa. Conseguiram conciliar os afazeres do dia a dia com a arte de quiltar e perceberam que era possível aprender a fazer lindos quiltings mesmo sendo iniciantes na arte de costura.
Talvez você ache que o que eu vou te ensinar nos próximos 120 dias de Quilting Fácil é um passo a passo de peças. Mas o que você precisa não é de um passo a passo, e sim de um método. Porque é um método que vai fazer o seu quilting se tornar fácil, tão fácil quanto costurar. Então, o primeiro passo que você vai dar hoje, no primeiro dia desta jornada de 120 dias de Quilting Fácil, é conseguir identificar o que está te bloqueando, o que está te impedindo de conseguir quiltar. Então já aproveita e separa um caderninho, caneta e papel, porque você vai ter muita coisa para anotar durante esta jornada. É muito conteúdo, é muita coisa e você precisa ter foco aqui na nossa jornada para você conseguir evoluir também. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você anote aí no seu caderninho, eu quero que você faça uma tabela. Coloque todas as redes sociais que você está acostumado a frequentar. Pinterest, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, não importa. Coloque, liste todas as redes sociais que você tem costume de frequentar, o próprio WhatsApp. Porque eu quero que você comece a anotar quanto tempo você fica diariamente em cada uma dessas redes sociais. Combinado? Mas você tem que ser honesta com você. Nada de mentir. Se você passa o dia inteiro nessas redes sociais, você vai colocar todas as horas que você passa nessas redes sociais. E por que eu quero que você faça essa autoanálise? Porque eu quero te controlar? Claro que não, mas tem muita gente que passa boa parte do dia olhando passo a passo, olhando vídeos, baixando moldes, salvando pastas e mais pastas de aulas para fazer depois. E nunca fazem uma única aula sequer. Nunca vão lá para sua mesa de costura, cortam o tecido e de fato vão tentar fazer aquela peça. Tem muita gente que é viciada em passo a passo, mas não executa nenhum deles. E sabe qual que é o perigo de tudo isso? Isso gera uma frustração. A gente ficar eternamente assistindo passo a passos de pessoas que já dominam aquela arte, que já dominam o quilting, que já dominam a costura criativa ou qualquer outra arte, a gente passar horas assistindo somente quem já sabe fazer e nunca tentar fazer, faz a gente se sentir incompetente, incapaz. A gente pensa que aquilo é só para elas. A gente não é boa o suficiente para conseguir fazer igual e por isso a gente busca um novo passo a passo. E daí a gente vê que também é complicado, e daí a gente vai lá e assiste mais um e quando a gente percebe, a gente assistiu o dia inteiro aulas, aulas e aulas e não fez uma única peça sequer. E daí a gente fica com aquele sentimento de que o dia passou e que mais uma vez a gente adiou o sonho de aprender. E isso acontece dia após dia. Então é importante a gente saber quanto tempo a gente está dedicando para as redes sociais. Não quer dizer que você não possa ir para as redes sociais, muito pelo contrário, eu acho super útil a gente olhar um passo a passo, mas é importante a gente analisar qual o passo a passo a gente quer olhar e perder tempo assistindo algo que nós vamos de fato tentar fazer, mesmo que a gente não consiga.